Olha só, querida, entra lá no caiofato.net, no campo de busca, escreva predestinação, ou então escreva a palavra tempo, ou escreva soberania. Você vai encontrar uma quantidade grande de textos meus falando sobre isso. Assim como aqui no Papo de Graça, eu já fiz quantidade grande de programas, às vezes há 3 horas seguidas no tema só. Tem muito aqui no On Demand. Mas, deixa eu te dizer, discutir sobre predestinação é pura idiotice. Sabe por quê? Você não entende, o seu pastor não entende, os líderes da igreja presbiteriana não entendem, Calvino não conseguiria entender, Paulo não conseguiu entender, não conseguiu. A viagem dele, ele tenta fazer a viagem em Romanos 9, 10. Aí chega no momento em que ele entra no 11 e diz, ó, profundidade da riqueza, ninguém compreende nada disso. Então, Jesus fala de predestinação. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim, Pai, foi do teu agrado. Mas ele não explica, ele só diz é. E quem confia que é. Mas em momento algum ele tentou dissertar. Ele fala dos eleitos. Quem são os eleitos? De acordo com o Evangelho. É um grupo de gente que vive a experiência kármica do bem, que foram determinados fatalisticamente para a salvação, enquanto os outros foram para a perdição. Não, jamais, isso é maluquice. Quem é o eleito? O eleito é o que persevera até o fim. A gente fica sabendo quem é o eleito por como ele termina a viagem. Esse é o critério do Evangelho. Não tem nenhuma natureza especulativa. Paulo fala em Romanos, predestinados em amor, capítulo 1. Ele fala de novo, no capítulo 8, que aqueles a quem ele predestinou, a esses também chamou, os que chamou, a esses justificou, os que justificou, a esses também glorificou. E ele explica o que é isso? Nem tenta. Não tenta, não é uma tentativa de explicação. Simplesmente porque esse é no máximo um tema de afirmação, não de explicação. Esse é um tema que tem como significado apenas dizer, olhe, confie, porque não existe nada acontecendo aqui que não aconteça, que não exista no ambiente seguro da soberania de Deus. Por isso descanse. Quando Jesus disse está feito, aquele é o grito supremo da predestinação, está realizado. O destino de tudo ganhou convergência na cruz. Querida, o que passar disso é idiotice filosófica, pseudo-teológica. Você lê todos os chamados bons livros de predestinação da Igreja Presbiteriana. Eu li todos, especialmente quando eu era mais novo. Primeiro os que tinham em português, depois da Igreja Reformada em espanhol, depois em inglês, depois tudo. Os textos todos de Calvino, não só as institutas, mas os comentários, todos. Uma biblioteca de milhares de livros consultados, lidos, sinceramente. Eu sempre achei que era uma presunção de natureza protestante grega, um aristotelismo presunçoso de pretender fazer alguma forma, ainda que de anatomia superficial da soberania divina. É patético. Em relação à predestinação, eu só vou até onde Jesus foi. O que ele disse, eu digo, e o modo como ele tratou as pessoas sem predestinar ninguém para nada é como eu trato. Paulo fez a afirmação, usou mais a terminologia do que qualquer tentativa descritiva ou explanatória, porque é impossível explanar. Você está lidando com coisas que a sua mente não alcança. Se você conseguir entender 10% de física quântica, você tem uma chance mínima de ter assim
um vislumbre bobo, que não tem ainda nada a ver com a profundidade da predestinação, mas dá para ter uma ideia parca de uma fenomenologia semelhante, parecida. Mas nem aí os teólogos chegam, nem aí a maioria das pessoas chega. Como é que vão querer se arrogar e entender o ininteligível, o incompreensível? Mas como se arrogarão a fazer sequer a viagem inicial, se mesmo no ambiente físico, do conceito de espaço, tempo, eternidade, de acordo com a mecânica quântica, o cara não consegue nem entender o que está sendo dito? Aí vai querer discutir predestinação, que é um buraco infinitamente mais elevado e absolutamente indescritível, porque transcende toda a capacidade mental, cerebral de explicar, ou sequer de discernir. É algo semelhante à natureza de Deus, absolutamente divina e absolutamente humana. É essa liberdade soberana de Deus que não viola o livre-arbítrio humano. Aí fica o pessoal querendo dar explicação para aquilo antes do que a gente tem que apenas se ajoelhar e dizer: eu sei que Ele é soberano e eu, da minha parte, sei que sou responsável. E se eu sou eleito, eu provarei que sou, vivendo em amor todos os dias, seguindo o Evangelho para sempre. Eu sei que eu sou eleito em Cristo Jesus. Eu sei, Caio Fábio, sei. Sei porque o Evangelho é impossível de se arrancar dentro de mim. Quem plantou disse que ninguém arranca. Quem me chamou disse: das minhas mãos ninguém te arrebatará. Quem me chamou disse: aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Essa é a predestinação que me garante. O resto é sexo dos anjos, é tolice, é idiotice, é perda de tempo, é distração, é olha lá um balão para desviar o pessoal de viver. É a integridade do discipulado, da obediência, da compreensão do Evangelho para ser praticado hoje. Isso não ensinam. Ficam discutindo fimose divina, ao invés de viver a trilha e a vereda menos percorrida. Tá bom, querida? Um beijo para você. Deus te abençoe, minha amiga querida. Estou sempre aqui. Precisando de alguma coisa, chama. Ô Caio, você tem falado ultimamente, tenho observado, que você fala assim: eu vou até onde Jesus foi. Sacou? Você acha que as pessoas hoje estão querendo passar na frente? O que você acha que querendo ultrapassar? Aquela pergunta que diz: por que a minha igreja é tão diferente de Jesus? Qual é a resposta? Porque ela quer passar na frente. Passar e tirar, é o que Paulo disse. Aquele que vem e tira do Evangelho, ou aquele que vem e acrescenta ao Evangelho, tanto aquele que suprime, quanto aquele que inventa e acrescenta, Paulo diz: seja um anátema. Então eu só vou até onde Jesus foi, eu não tenho isso, eu não sofro. Tem uma angústia por dessa viadagem filosófica que só é comum em gente muito burra. Porque se o cara tem um mínimo de inteligência, a inteligência dele logo leva às dimensões daquilo que não é transcendível. Uma das capacidades da inteligência é enxergar o limite dela. Não só o seu pessoal, mas o limite humano dessa percepção. Aí fica esse bando de indivíduos da igreja presbiteriana que são antigos, primitivos. Eles pensam com categoria do espaço-tempo newtoniana. A eternidade para eles é uma espécie de tempo sem fim. Eles são caras da idade da pedra, tentando dizer quem é Deus na soberania dele. É muito cansativo. Eu não respeito nenhum deles. Eu conheço todo mundo aqui nesse país. Alguns eu conheci novinhos, acho todos uns grandes bobões e bundões, arrogantes, cheios de vento, de empáfia. E quando eu ouço o que eles dizem, me dá vergonha alheia. Eu digo: pelo amor de Deus, vá ser raso assim em outro lugar. Cansaço. Caio, quem são os escolhidos e os predestinados a quem Paulo se refere em Romanos 8, que você leu hoje? E eu que vou saber? Pode ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa, até ele. É todo mundo
que diz sim para a vida é predestinado de Deus. Todo mundo. As Se pessoas disse sim à confundem por vida, pensar que o escolhido é a ação de Deus sobre a pessoa. isso aí tudo é bobagem. Eles ficam aquela historinha que eu não aguento mais narrar. Ficam pensando que Deus está preso na linha do tempo. Aí Deus lá atrás, aí Deus está viajando na história com a gente. Teoricamente, se ele não fosse Deus, ele não saberia o que aconteceria no futuro. Mas só porque ele é Deus é que ele sabe tudo, porque esse é um poder. O cara não imagina, nem vai demorar 100 anos para ele entender que tudo que existe, existe em Deus. Passado, presente, futuro, espaço-tempo, tudo que a gente detectar existe nele. Então Deus não está no passado, nem no presente, nem no futuro. Deus é, e essas coisas são meras lâminas fenomenológicas, só isso. Então quando Paulo, num esforço brutal, antigo, primitivo, de dizer o indizível, usa essa expressão, Deus predestinou, ele não tinha a menor ideia da confusão que esse negócio iria causar. Né? Porque o pessoal foi cada vez mais aprisionando Deus ao espaço-tempo. Isso foi passando cada vez mais a ser um atributo divino. Ou seja, porque Deus sabe tudo, Ele é onisciente, é que lá atrás, no passado, Ele predestinou, considerando as escolhas humanas que seriam feitas, porque Ele já sabia, Ele predestinou, seja por presciência, por saber antes, ou por arbítrio e determinação. Fato é que Ele separou aqueles que são os dele. Aí tem uma linha da teologia que diz Ele separou porque Ele conheceu antes, por presciência Ele separou, porque soube o que o cara iria escolher, Ele disse, tu és meu. E tem a outra linha que diz, não tinha nada a ver com o cara. Foi um desígnio mesmo, como Ele separou Jacó de Esaú, não é porque Jacó fosse melhor do que Esaú, mas porque Ele quis. E aí cai-se no aspecto da eleição arbitrária. E tudo isso, para quê? Se é um papo que os caras não conseguem entender, nem o fenômeno físico que está posto hoje diante de nós, não no macro-universo, mas no micro-universo, sobretudo, no ambiente quântico, onde tudo que a gente tem como noção de espaço-tempo no macro-universo, no universo diminuto, no nano-universo, no universo quântico, opera de modo totalmente antagônico e diferente. No macro-universo você tem fixidez fenomenológica acontecendo, se repetindo. As coisas seguem ritos e fluxos, macrofluxos, observáveis e constantes. No mundo invisível, no nanomundo, no ambiente quântico, a lei mais absoluta é a da impermanência. Nada é definitivamente, tudo está em estado de mudança. Você constatou algo, isso já mudou e se tornou outra coisa. Você observa algo, a sua observação altera o observado e pode duplicar o observado. E tempo e espaço simplesmente não são considerados nesse ambiente com as categorias com as quais eles são considerados no macro ambiente. Aí o cara faz parte ainda de uma noção física e histórica do século XVI. Ele ainda pensa com categorias newtonianas, lineares, com filosofia aristotélica e física newtoniana. Mas o que Paulo está dizendo não pode ser entendido, em última análise, mas o que melhor o ilustra não estava ao acesso nem de Calvino, nem do próprio Paulo, nem de Newton.
O que melhor ilustra o que Paulo estava tentando dizer, acontece nesse ambiente quântico, aonde passado, presente e futuro são relativizados, aonde tudo é relativizado, aonde a linha do tempo deixa de ter esse poder, ela é engolida por o mundo, aonde todas as permanências dão lugar à impermanência absoluta. Aí o cara vem querer conversar sobre predestinação, se foi Deus que botou o dedo, eu quero esse bicho aqui. E para mim tudo isso é bobagem. Primeiro, sinceramente, é óbvio que se Deus é Deus, esse não é um assunto. Não é um assunto. Se eu entendesse, se todo mundo entendesse a implicação de que tudo que existe em Deus, para mim não haveria essa questão de predestinação. Nós estamos nos predestinando e nos despredestinando. Nós estamos escolhendo, nos desescolhendo, escolhendo e sendo escolhidos no cotidiano. Depois que você entendeu isso, acaba essa história de quem que lá atrás te designou para alguma coisa, porque não existe nem lá atrás e nem lá na frente. E nem hoje como algo que fica entre um e outro. Não em Deus. Então simplesmente, você quer saber? Eleitos são todos aqueles que no dia chamado hoje escolhem o bem da vida para suas vidas e perseveram nele. O resto, meu filho, é idiotice de gente com a cabecinha ignorante mesmo, que pensa que médico residente é o médico que mora no hospital. Não dá nem para começar a conversar. Mas entre lá entre no YouTube, escreva Caio Fábio, Espaço-Tempo, Caio Fábio, Predestinação, Caio Fábio, esses nomes aí que você queira. Você vai encontrar um monte de vídeos meus, exausto, falando desse assunto. É um assunto para mim que não faz falta em lugar nenhum. Vai ficando até meio bobo depois de um tempo esse assunto. Mas o povo ainda tá nessa, né, cara? O povo, cara, tá perguntando se médico residente mora no hospital. Desculpa. O povo tá há muitos séculos atrás. Mas eu tô falando com os filhos deles. Os filhos entendem. Os netos me entendem. Os professores universitários aqui, um pouco mais arejados, me entendem, nem todos. Mas quem me entender, entendeu. Boa sorte. E no final Paulo fala, né, que nem a altura nem a profundidade poderá nos separar. No fim de tudo, ele bota todo mundo. Né? Não, no fim de tudo a coisa toda e daí? São aquelas perguntas, e daí? Se nada pode nos separar? Nada nos separa. Para que esse papo? Na realidade, é o que eu tenho muitas vezes dito. É uma conversa um tanto desnecessária, como a que a gente ainda vai ler lá em Romanos 9, 10 e 11. Tem umas partes ali que fazem parte do inalcançável, do incompreensível. Ninguém tem que dizer, ai meu Deus, eu não estou entendendo isso. Não é para entender mesmo. Podia até ser dito de uma maneira mais simples e ficar mais claro que ninguém tinha que tentar ser Ícaro e pegando asas de cera e voando na direção do sol da eternidade para discernir o significado da soberania de Deus, elegendo, separando uns para isto, uns para aquilo, outros para aquilo. Está para além do nosso alcance. No meu coração sempre vai soar como uma escolha ariana, nazista, de um arbitrarismo ao qual eu não me submeto no ambiente das relações. Por isso eu nunca tive, desde menino, nenhuma apreciação por esse tipo de interpretação aplicada a Deus, como se Deus fosse um ariano, separando os eleitos, os arianos de Deus para um lado contra os não arianos para outro.
é o tipo de pensamento que fortalece todas as ideologias que mais fazem mal à humanidade. Desnecessário, não acrescenta nada, o Evangelho acaba com esse mimimi quando diz nada nos separa do amor de Deus e ponto. Não chega. Isso eu tenho liberdade de dizer aqui para todo mundo e vou dizer para Paulo. Meu irmão, só meu irmão. Eu leio Paulo a partir de Jesus, Jesus é a minha chave hermenêutica. Para ler Paulo, o único que podia ter feito alguma viagem, se quisesse, a esse respeito, não fez, que era Jesus, simplificou tudo dizendo, não, vocês não vão entender porque vocês nunca subiram aos céus, eu estou falando de coisas que eu vi junto ao meu Pai, então não vou nem tentar explicar. É o que Jesus diz o tempo todo. E tem coisas que ele simplesmente não explica, e não tenta explicar porque não explicou. Deixa você ficar com aquilo como um problema. Jesus não tem nenhuma angústia solucionadora de curiosidades, você já notou? Nenhuma. Nenhuma angústia. Não há uma derrapada. Paulo faz algumas viagens, ele fica tentado pela filosofia. Sim, cara. Jesus não. Filosofia não o tenta. E eu leio Paulo a partir de Jesus. Paulo é servo de Cristo Jesus. Não está em pé de igualdade com Jesus. Nada está em pé de igualdade com Jesus. Ninguém. Todo mundo é para ser conferido com a encarnação, com o que Jesus viveu, ensinou, gestuou, falou e tornou o Evangelho para a nossa prática e para a prática de Paulo. De modo que, assim como ele mesmo diz que ele não é nada além de um homenzinho, sim, não façamos nada além dele mesmo, pelo amor de Deus. E tem que ser mais conferido ainda, né? Pelo peso Todo que mundo ele tem que representa. ter, todo mundo tem que ter tudo à luz do Evangelho, para tudo ficar equilibrado. Eu não equilibro Jesus com Paulo, Pedro e todo mundo para fazer uma média ponderada do Novo Testamento para saber aonde está o cerne da verdade. Jesus está fora da minha estatística. Eu vejo o que todos os apóstolos disseram e vejo o que eles disseram à luz do que Jesus disse. Aí tem coisas que eles expandiram o que Jesus disse na linha do que Jesus mostrou, coerentes. Tem coisas que eles apanharam que Jesus disse e tentaram falar do assunto, a meu ver, em alguns aspectos exageraram. Em alguns aspectos, podia ser menos. Em algumas outras coisas, eu vejo que ficaram atrás. Por exemplo, a leitura do comportamento deles, no Atos dos Apóstolos, uns com os outros, as brigas, os ciúmes, aquilo tudo que a gente já leu aqui, claro, Atos de carreirinha, aquilo tudo é de menino que tem que ser disciplinado pelo Evangelho, que tem que crescer sempre. Todos nós. Eles também. O escritor de Hebreus conclui dizendo que eles sem nós não seriam aperfeiçoados, ou seja, existem coisas acontecendo com a gente que fazem parte da luz que eles não tiveram. Tem coisas que eu compreendo hoje que fazem parte da compreensão para as quais eles me deram a base, o fundamento. E sobre essa base continua sendo erigido. E sobre esta base continua sendo compreendido de acordo com o que Jesus disse em João, ao prometer que o Espírito Santo faria lembrar a eles e lembrar a nós, e lembrar a todas as gerações o Evangelho, expandiria o Evangelho. Fareis coisas maiores do que estas. Assim como o próprio Paulo diz que todos conhecem parte. E que está tudo crescendo. E o escritor de Hebreus diz, porque eles, sem nós, qualquer passado de fé, sem a presença da experiência contemporânea da fé, do discernimento da fé dentro do momento histórico, trazendo outras percepções,
eles, sem este momento histórico, não estariam completos, de modo que nós continuamos completando percepções, e essas que merecem ser completadas são aquelas que estão absolutamente jungidas, ligadas atavicamente à rocha do Evangelho, à base da coerência essencial do Espírito de Cristo. É assim, falei demais até, para quem sobre o tema não aguenta mais falar, e hoje, inclusive, já estou rouco. Não, mas o povo adora ouvir isso, e é importante, Caio, pelo amor de Deus.